É muito mais importante saber que tipo de pessoa tem a doença do que tipo de doença tem a pessoa. O William Osler era um canadense, passou a maior parte da vida dele no Johns Hopkins, nos Estados Unidos, uma das melhores universidades que tem nos Estados Unidos, e foi um grande médico, tá? Modelo para todos nós. Era também dele essa frase: medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Bom, a situação é a seguinte: vocês vão aprender coisa que a maioria dos colegas não sabe. Então você vai ter que nadar contra a maré, nadar rio acima. Você vai ter resistências, porque não é o modus operandi da medicina. Você anda num caminho diferente. Então você enfrenta muitos problemas com relação a esse conhecimento. Porque o colega seu que vai discutir com você, ele não estava aqui dentro da sala. Ele não captou esse conhecimento. Então fique preparado para isso. Qual o problema? Você não está fazendo nada de errado. Porque tem suporte científico na literatura, senão não estaria aqui conversando. Porque tem relevância clínica. O médico trabalha com tríade, muda o consultório. Porque cria alternativas terapêuticas imediatas. Porque facilita a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de patologias. Então eu tenho, a primeira tríade que eu tenho aqui é a tireoide, as adrenais e o pâncreas. A segunda tríade é o cérebro, o sistema imune e o intestino. O intestino é o segundo cérebro, você já sabe disso. O linfático, os rins e o fígado são os órgãos excretores. Aqui, linfático, rins, você faz um detox linfático, um detox renal, um detox hepático. Eles trabalham juntos, ó. Você tem o neurovascular e o cardiopulmonar, a tríade número 4. E a tríade número 5, que nós vamos gastar horas e horas e horas nela, que é o estrogênio, a progesterona e a testosterona. Mas lá na frente, lá no 8º, 9º, 10º módulo, que nós vamos trabalhar com isso. Eu quero começar por aqui, ó. Quero começar com a tireoide, com as adrenais e com o pâncreas. Então eu tenho aqui, ó, a tireoide, o cortisol produzido pelas adrenais, a tireoide e o pâncreas, trabalhando como se fosse uníssono, como se fosse um órgão só. A partir de hoje, você vai pensar em pâncreas, tireoide e adrenais como se fosse um único órgão. É a porta de entrada das doenças. Uma pessoa que entrou no seu consultório e está doente, ele tem a tríade 1 comprometida. Isso facilita a sua vida, que você não tem ideia. Tá? Eu tenho aqui uma glândula, ela produz um hormônio, esse hormônio vai para o sangue, ele faz um feedback a nível hipotalâmico negativo. Toda a homeostase humana, com raras exceções, vou apresentar uma delas hoje para você. Toda a homeostase humana é num feedback negativo. Então, primeiro você tem que entender o que é feedback positivo, o que é feedback negativo. Feedback positivo é, quanto mais eu faço, mais eu faço. Quanto mais eu aumento, mais aumenta. Feedback negativo, quanto mais aumento, mais diminui. Vou dar um exemplo. Você senta na mesa com fome. Você começa a comer. Quanto mais você come, menos fome você tem. Chega uma hora que você empurra e fala, não quero mais. Quando o seu hipotálamo está cheio de leptina, você fala assim, chega, vem o indivíduo trazendo a carne, você está na churrascaria, você fala, ó, para mim não. Você empurra o prato. Chegou, parou. Você estava com fome. Com a medida que você foi comendo, quanto mais você comia, menos fome você tinha. Então a relação comida-fome é feedback negativo. Aqui também o feedback é negativo. Ó. Quanto mais hormônio eu tenho, menos hormônio eu vou produzir. Porque quem vai comandar a produção do hormônio é o hipotálamo. O hipotálamo via adenohipófise, a adenohipófise produzindo as gonadotrofinas para estimular os hormônios. Então é um feedback negativo. Tá? Aí o que acontece? O hipotálamo desestimulado também diminui a estimulação para a glândula. Agora o hipotálamo também, quando isso aqui está baixo, é estimulado para o hipotálamo que está baixo, o hipotálamo então vai fazer a glândula produzir mais hormônios, cria essa homeostase. O processo homeostático é mantido por feedbacks negativos, com raras exceções, que nós vamos discutir uma hoje. Então o hormônio está aqui no sangue, aprenda isso, porque muita gente trabalha com hormônio não sabe disso. Aqui está a célula-alvo, o hormônio vem até o seu receptor. Você conhece corrida de bastão? Quando um cacau chega e não passa para o outro? Pois é, não é o hormônio que faz o resultado final. Ele vai passar o bastão aqui para o AMP cíclico. O AMP cíclico é
o mensageiro secundário. O hormônio traz o estímulo até aqui no receptor, que os hormônios esteroidais, progesterona, testosterona, estradiol, pregnolona, DEA, não tem receptor na membrana, são todos intracelulares, outro detalhe que você tem que saber. Os receptores dos hormônios esteroidais são todos intracelulares. Então ele chega a ter esse receptor e agora passa o bastão para o AMP ciclo. Esse AMP ciclo vai causar a mudança celular. Eu quero que você saiba disso. Ele trabalha até um certo ponto, depois ele passa o bastão para outro. A função endócrina, ela depende da saúde intestinal e da imunidade, ela depende da exposição ambiental, ele depende do grau de estresse, ela depende do seu grau de nutrição, ela depende dos medicamentos que você está tomando e ela depende da sua função enzimática. Então, eu destaquei duas coisas aqui, ó, nutrição e função enzimática. As nossas enzimas são temperatura e pH dependente. Se a minha temperatura não está a 36,6, como deveria, mas está a 35,8, a ação enzimática no meu corpo está diminuída 40%. As enzimas estão lá, mas elas não estão funcionais, porque elas são temperatura dependente. Se eu tenho hipotiroidismo e eu tenho uma queda de temperatura corporal, a minha função enzimática cai. A minha função enzimática cai. Então, as minhas enzimas não estão funcionando como deveriam.